Depois o padre Marcos André pode se apresentar um pouquinho, mas já vos digo que o padre Marcos André é o reitor do seminário missionário Redentores Magna. Depois ele explica um pouquinho, brevemente, se quiser, fica à vontade, que são esses seminários. Porque eu estou falando do padre Marcos está uma palavrinha, sempre que você vê que tem pessoas novas, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje também nós convidamos alguns irmãos que estão se preparando para o sacramento da Crisma. Sejam bem-vindos aí, tem alguns adultos também. Então, talvez para alguns é a primeira vez que está presente com o padre Marcos. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos fazer uma oração inicial. A maior oração que nós temos é a Eucaristia, ação de graças. Então, nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Agora, os 15 anos da paróquia, dia 17 de dezembro, os 26 de dezembro, os 25 anos da capela. Isso aí para louvar a Deus. Agradecer a Deus por esse tempo de reforma. Aí, em 6 meses, com a ajuda de vocês, essa igreja tem se transfigurado. Hoje é um dia muito importante que nós temos com o padre Marcos André. Oremos. Senhor, te damos graças por esse tempo comum, litúrgico, que está encerrando. Te agradecemos porque o Senhor dá a possibilidade de nos prepararmos para o nascimento do Teu Filho, com o tempo do Advento. Te pedimos, Senhor, que essa vinda que nós preparamos no Natal, nós possamos preparar também essa Tua visita com a liturgia da dedicação da igreja. Te bendizemos pelo dom dos santos que nos inspiram à santidade. Hoje nós pedimos a intercessão do beato Jorge Coperusco, de São Carlos Lutes, do nosso padroeiro São João Batista, para que nós possamos escutar. Ilumina, Senhor, o Padre Marcos André, ajuda-o também nessa pregação. Nós invocamos, Senhor, o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem sentar? Então, mais uma vez, Padre Marcos André, seja muito bem-vindo à nossa paróquia São João Batista. O Padre Marcos André deu uma palavrinha para nós sobre a importância das relíquias. O Padre Marcos André foi nosso intercessor para conseguir a relíquia do beato Jorge Coperusco. É polonês, não sei se estou falando certo. Coperusco. Então, o Padre Marcos André que nos doou a relíquia do Jorge Coperusco, com autorização. Tem o certificado que veio de Varsóvia, então a nossa gratidão. Depois nós temos a relíquia também de São Carlos Lutes, a relíquia do Jorge Coperusco com um pedaço do osso, e a relíquia de São Carlos Lutes é um fio de cabelo. A relíquia de São Carlos Lutes vai ser introduzida no novo altar que nós encomendamos, no rito da dedicação da igreja e consagração do altar. Hoje o Padre Marcos André vai dar uma palavrinha para nós sobre o tema das relíquias e também sobre o rito da dedicação da igreja e consagração do altar. Vamos receber o Padre Marcos André com uma salva de palmas. Obrigado, Padre Antônio Tedivan. Irmãos, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela acolhida. Como o Padre Antônio pediu, então vou me apresentar brevemente para aqueles que já nos conhecemos. Então,
Não vai ser nada novo, mas só relembrar sempre, vale muito a pena falar da nossa história, daquilo que Deus tem feito. Eu sou Marcos André, tenho 49 anos, sou natural de Niterói, fui formado pelo seminário missionário do Redentorismo, o mesmo seminário que o Padre Antônio se formou, só que ele foi em Brasília. Eu estive em Brasília um ano, em 95, e de lá fui enviado a Varsóvia, onde fiquei de 96 até 2011, foram 8 anos e meio no seminário. Então, 30 anos atrás eu tinha sido enviado à Polônia. Cheguei lá 14 de janeiro de 96, vai fazer 30 anos agora da chegada. Pois bem, tenho 22 anos de sacerdócio, estou no seminário do Rio de Janeiro, Redentorismo como reitor, já há 14 anos, começamos agora o 15º ano. O Omar foi formado no seminário, obrigado a vocês. O Antônio somos irmãos de presbiterato também, de carisma, de missão. Eu faço parte do caminho neocatecumenal, do qual estou já há 33 anos. E a minha experiência também de missão vem graças muito a essa espiritualidade também, essa comunidade de iniciação cristã da Igreja Católica. O que pode dizer mais ainda? Me alegro muito estar aqui com vocês, nessa igreja. Me alegro muito também de ver ali agora, vocês podem olhar para trás agora, por favor, olhem para a porta inicial. O que nós temos ali? Um ícone da Anunciação. À nossa esquerda, que significa de fato, temos que sair da igreja para olhar para o lado exato. Então vamos lá. A nossa esquerda, olhando de fora para dentro, está o Arcanjo Gabriel. E do outro lado está a Virgem Maria. Ela está sentada no trono, com as mãos abertas, em sinal de acolhida, e em cima está um raio, vejam, que sai do céu, e tem uma pombeira que simboliza o Espírito Santo. Esse símbolo que está ali na frente é muito importante. Pode se voltar para frente agora, irmão, vocês vão ficar com o torcicolo aí. Esse símbolo é muito importante porque é a porta de entrada para a igreja, o anúncio da boa notícia. Assim como a Virgem Maria acolheu o anúncio da boa notícia e gestou nela o Filho de Deus, depois se entregou para a salvação do mundo, de maneira idêntica está na vida de cada cristão. Através do primeiro anúncio do amor de Deus, é que a fé foi despertada em nós. Muitos aqui pensam como eu, Maria Clara, Ana Clara, Ana Luísa. Ana Luísa, como eu, recebeu esse anúncio de piquititinho. Eu não sabia de nada, minha mãe me levava para a igreja e fui batizada. Mas se fosse um pagão, velho, adulto, modo de dizer, ele primeiro teria recebido um anúncio: olha, existe Deus que ama você e quer habitar em você. Esse primeiro anúncio despertou e foi levado então, passo a passo, até as águas do batismo. Aqui no nosso batistério, mas está aqui no presbitério. Depois nos leva para receber o corpo de Cristo. E nós peregrinamos através desse anúncio até a água do batismo e depois voltamos, vamos para a nossa vida diária. A palavra missa já não é mais o sentido grego e hebraico. Em grego significa ação de graças. A missa do latim diz a missão cumprida, sacrifício realizado, ide. Então eu envio. Missa est. Vamos. Iter, missa est. Então nós, pelo anúncio, fomos todos na igreja e depois voltamos para a nossa vida. Isso é muito importante, muito característico que vocês tenham colocado aqui esse ícone na nova igreja que vai ser agora dedicada. Vamos chamar nova igreja, Padre Antônio, porque se fosse mesmo não poderia ser dedicada. Né? Tem uma igreja em Veneza que lá em cima da porta de entrada não está esse ícone aqui. Sabe qual é o ícone que está lá? O juízo final. Porque o cristão vive nessa escatologia de ter recebido o anúncio do amor de Deus. Deus se fez presente nele através do Espírito Santo, recebeu o batismo na natureza divina, foi alimentado com os santos sacramentos, a Eucaristia, a penitência, tem uma vida divina e depois ele parte para o reino dos céus. Então a igreja simboliza, irmãos, essa peregrinação. Importante para nós também hoje, quando fomos falar com vocês do rito da dedicação da igreja, parecerá muito a Jerusalém Celeste. Nós estamos em peregrinação, a nossa pátria não é aqui. Um dia muito bonito, mas não é aqui a sua pátria. Eu tenho que falar para você. O Brasil é fantástico, com tanto problema que temos, é maravilhoso. As terras mais bonitas do mundo. Mas não é a nossa pátria. Nossa pátria vem dos céus.
André Rublev é um escritor, eu falo escritor porque ele é um pintor. Os ícones não se escrevem, não se pintam, se escrevem, eles são palavras de Deus. Então, no Kremlin, na Rússia, se vocês entrarem lá, vocês vão ver 15 passagens da vida de Cristo, 15 ícones. A primeira delas é aquela ali, o anúncio da Virgem Maria. Por quê? E aqui termino com uma introdução ao rito de hoje que vamos agora escutar um pouquinho e também ver a mensagem bonita e profunda da igreja nas orações desse livro. Por quê? Porque todos nós, irmãos, somos chamados a sermos como a Virgem Maria. Santo Ambrósio, bispo de Milão, graças à sua pregação, se converte no modelo de todos os bispos da Igreja Católica, que era Santo Agostinho. Santo Agostinho, interessante, ele vê na pregação desse homem um poder muito grande e se converte. O Santo Ambrósio dizia assim, que o unigênito dos filhos de Patris, o Filho unigênito de Deus Pai, é somente um, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele falava que Theotokos, depois São Bernardo de Sena repetirá isso, é todo cristão. Quem é Theotokos no grego? A mãe do Salvador, a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Então, se você, Selma, se você, Bruno, se você, Lídia, se você, Mônica, se você, Cláudio, Antônio, Marcos, André, todos nós, acolhemos a palavra de Deus e fazemos essa peregrinação, nós somos como a Virgem Maria. Oremos a Cristo e entregamos Cristo para o mundo. Nós somos a habitação de Deus. Por isso, a habitação de Deus não é um templo externo, embora, como veremos agora, a partir de então do rito, a dedicação de um templo significa que essa casa, esse local é dedicado totalmente ao serviço, ao culto a Deus. Não pode ter um outro destino, uma outra finalidade, é o culto a Deus. Por isso, o altar é consagrado com óleo do crisma, as paredes são tocadas, podem ser 12 velas ou 4, nós colocamos 4 velas, olha, que o bispo aqui no dia 17, dando o altar, depois passará com as mãos juntas com óleo do crisma e também tocará nas cruzes e tocará a parede ali. O templo é dedicado totalmente para Deus, mas como a nossa vida não está em dissonância com a liturgia, o que nós celebramos é o que nós professamos na fé, o que nós rezamos, o que nós fazemos. Então, o verdadeiro templo de Deus, onde é que Cristo habita? Naqueles que fazem a sua vontade. Aqui tem o sentido das relíquias. São Carlo Acutis. Não, tem que tomar cuidado aqui. São Carlo Acutis, com 15 anos, ele falece. Ele descobre, 2 meses antes de morrer, que estava com uma doença. Ele fala: sono destinato a morire. Eu sou destinado a morrer. Era um jovem que amava a Deus, um jovem que vivia numa família que não era muito religiosa. Graças à sua cuidadora, que era uma polaca, Alicia, era o nome dela, uma senhora polonesa que era muito devota a Deus, e ensinou ele as orações. Esse jovem tem uma coisa especial, ele ama Cristo, entra na internet, evangeliza, faz um site também dos milagres eucarísticos, tem um desejo muito grande de amar a Deus, passava de igreja em igreja, quando fazia as férias, nos critérios dele, a ver se tinha igreja aberta, onde pudesse adorar o Santíssimo Sacramento. Tinha um amor muito grande pelos jovens. Quando foi feito o processo de purificação dele, irmãos, em 2006 ele falece, né? Em 91 ele nasce, em 2006 ele falece. Já tinha 15 anos e alguns meses. A NASA fez um processo de verificação em todos os sites onde ele tinha entrado. Nada encontraram que desabonasse a vida de um jovem santo. Nada. Não é só pornografia, não. Quanto tempo que a gente perde na internet vendo jogo de futebol? Mandando memes de político. Não digo que não tenha razão de ser, irmãos, porque precisamos lutar pela liberdade, sim. Mas digo, quanto tempo a gente perde sem fazer nada? Esse jovem nada encontraram que desabonasse a vida de santidade dele. Esse homem, esse garoto, é devoto da Santíssima Virgem Maria, ama a Virgem Maria. Tem umas frases muito bonitas, né? Ele fala que todos nós somos criados originais, mas vivemos como o mundo, vivemos como fotocópia, como xerox. Né? E alguns dizem assim.
fala que nada mais faz a gente infeliz do que olhar para si mesmo, e a santidade seria voltar os olhos o tempo todo para o céu, olhar para Cristo. Um jovem muito feliz, impressionante, parece com uma doença rara, muito rápido. É um homem que, sabendo a sua doença, também ele aceita, né? Isso se repete na vida de todos os santos, que eles morrem sabendo que vai para o reino dos céus, aceitando a cruz. Há um parênteses bastante breve. Aqui no Brasil nós temos a primeira santa brasileira, quem se lembra o nome dela? Madre Paulina. Ela falece sem uma mão, era diabética, cega, não podendo entrar na casa que ela mesma construiu como madre fundadora. As irmãs a perseguiam. As últimas palavras de Madre Paulina: em tudo seja feita a vontade de Deus. Fecha parênteses. Isso se repete também na vida de Carla Acutis. Então, quando a igreja fala das relíquias, nós falamos de pessoas que, tendo recebido o Espírito Santo, como batizadas, no seu corpo também demonstram a santidade de Deus. Por isso a igreja também coloca como culto público as relíquias daqueles que foram considerados em grau máximo da sua vida cristã, e podem ser, portanto, também um exemplo para nós, porque viveram na sua vida a vida de Cristo. A igreja então coloca as relíquias para que nós tenhamos um apreço à vida de santidade, de amor a Deus. Quando eu olho para os santos, para Carla Acutis, por exemplo, agora já começo a falar do padre Jerzy Popiełuszko, eu fico pensando, se eles puderam, por que eu não posso? E existem santos que tiveram vida sexual no casamento, santos. Os pais de Santa Teresinha de Lisieux, santos. Santa Diana Beretta Molla, santa. Quem de vocês aqui é casado e tem filhos? Levanta a mão. Aqui, ó, pode tomar Santa Diana Beretta Molla aqui sentada na nossa frente. Santa Diana Beretta Molla era italiana, casada. Ela descobre que está grávida, quarta vez uma menina, não faz tratamento para se salvar e aceita a vontade de Deus. Quem dá a luz à criança depois morre. Ela cometeu suicídio? Não. Ela sabia muito bem. Ela decidiu: não, vou fazer a vontade de Deus. Uma mulher casada. Temos santos casados. Os maiores santos da Igreja Católica são casados. De maneira excepcional, a Virgem Maria e São José. Não viveram uma vida conjugal como você fez, mas são santos casados. O santo, tantas vezes, tem na cabeça que é um padre, um bispo. Temos muitos bispos, muitos padres, muitas freiras. Os santos de devoção que eu amo muito é São José, Santa Teresinha de Lisieux, da Sagrada Face. Eu amo os dois. Mas digo isso porque, olhando para eles, a gente pode pensar também: Deus me chama a ser santo. A minha vida se não é na busca, em direção à santidade, se não é nessa peregrinação de ter recebido a luz do amor de Deus, ter me alimentado de Cristo e ser templo vivo dele que me leva para o reino dos céus, é um bater cabeça. A gente peregrina, mas não sabe para quê. Como dizia o Papa Bento XVI, uma das denominações do ser humano é viator, que significa caminhante. Via em latim é caminho, né? Via. Então, caminhante, podemos trazer como peregrino. O homem é um peregrino. Nós peregrinamos o tempo todo. Se alguém de vocês aqui veio com os meus pais lá no interior da Paraíba, que se localizaram lá em Niterói, e teve os filhos e tudo, vocês têm no seu coração: eu vim de outro estado, você vem de outro bairro, você vem de outra cidade, de outro país talvez. Isso demonstra que nós somos peregrinos, irmãos. Mas não é só uma questão geográfica. Nosso ser está insatisfeito se nós não peregrinamos para Deus. Nem sexo, nem dinheiro, nem corcundinha nos podem satisfazer. Nada. É aqui a grande tragédia do ser humano, que a gente vive com tipos desse mundo. O filho que eu formei, o carro que eu comprei, os padres que foram formados no meu seminário, no meu seminário, os filhos que eu eduquei. Depois de velho, fui fazer faculdade. Tem uma faculdade. Graças a Deus, não tem nenhum problema com isso, irmãos. Eu sou doutor em teologia dogmática. Muito bem. Mas a pergunta é: você está peregrinando para Deus? Porque aí tem um sentido, a razão profunda da nossa vida. Esse peregrinar para Deus. Que me faz também entregar tudo nas mãos de Deus. Meu casamento, a minha vida, a juventude, a velhice, a doença, a alegria, tudo é tudo. Ou é tudo, ou é nada. Então, no fundo, por isso a igreja nos coloca os santos. O Beato Jorge Popiełuszko faleceu em 1984. Ele peregrinava também
algumas cidades da Polônia, o regime comunista que impera ali, em 1989, com a queda, também com a perestroika, que acumula com a queda do muro de Berlim, desde 1980 e 81, começou um movimento muito forte na Polônia que se chamava Solidarność. Era um movimento social não sangrento, falava da liberdade das pessoas, e o Papa João Paulo II apoiou muito. Uma das figuras mais icônicas era o Lech Wałęsa, como a gente fala no português. Depois foi presidente da Polônia após a queda do comunismo. Foi muito difícil, muito difícil. O padre Jorge Kokosko eu não conheci, não. Eu cheguei na Polônia em 1996. Ele já tinha falecido 11 anos antes. Esse homem, falei um pouco da homilia, memorizando, vendo uma família católica, muito simples, tem problema de saúde, sai do seminário para fazer o serviço militar, ali é perseguido, depois volta, já não é mais o mesmo. Tem muito problema de respiração, é muito fraco. Depois é mandado também como capelão da metalurgia, o serviço metalúrgico. Ele acolhe os trabalhadores falam, esse padre dos nossos. Tem um filme muito bom que foi feito há 12, 15 anos atrás, um pouquinho mais, 16 anos atrás. Eu vou tentar traduzi-lo, fazer as legendas para a gente poder vir um dia aqui na paróquia e assistir com vocês. Eu me comprometo depois, aqui no ano que vem, 2026, se Deus quiser, faz um resumo muito bonito da sua história. Era um homem simples, irmãos. Repito, era meio de janeiro nas notas. Na escola ele era muito. Em polonês se fala assim, sumierne, consciência, honesto, mas era przeciętny. Przeciętny no polonês significa meio de janeiro. Ele fala também medíocre. De 1 a 10 é 6, 6,5. Não era muito inteligente, mas era bastante dedicado. Esse é o que Deus chama, né? Deus chama um cara a ser sinal também do amor de Deus. E penso que hoje estamos em momentos também muito difíceis no Brasil, no mundo como um todo. Estamos numa crise de identidade muito grande. Com visões também ideológicas que nos equivocam a realidade. Toda ideologia é um atentado à realidade. A realidade se impõe. A ideologia é uma ideia que se coloca acima da realidade e no confronto ideia e realidade, o pior para a realidade, que a ideia se mantém. Isso é o princípio de todo qualquer regime totalitarista. Posso abrir um parênteses? Se vocês não leram, leiam por favor George Orwell, Revolução dos Bichos, em 1984. São dois livros fabulosos que falam de distopia, que pode ser tanto no regime capitalista, no regime comunista, ou social-democrata, não importa de fato como seja chamado. Mas George Orwell, que era socialista, que nasce na Índia, escreve em Barcelona esse livro, ele coloca uma realidade distópica que em certos elementos eu se realizar hoje. A verdade não existe, vivemos dentro da pós-verdade, onde não somente a verdade não é tida como existente, mas exaltada a mentira. E o instrumento de colocar isso em prática é desinformação. O que é desinformação? Utilizar certas coisas da verdade, deturpando. É muito mais difícil de ser detectada a desinformação. A mentira é mais fácil, porque a mentira ela se auto-impõe. Se eu falar para vocês aqui, por exemplo, que esse teto é de borracha, é brincadeira. Se trata de borracha, não. Mas esse teto tem elementos de borracha que podem afetar a sua estrutura. Pode ser. E tem borracha aqui, bem provável que tem nas lâmpadas, não sei. Mas será que afeta a estrutura? A gente coloca uma mentira no meio de uma verdade. Muito interessante, irmãos. Digo isso, não quero entrar aqui na visão social da igreja, isso é muito importante também estudarmos, mas digo isso somente para falar que o antídoto para a desinformação e a distopia é a vida de um santo. Estou se olhando para o santo, não, pode ser. Existe Deus aí por trás desse homem, dessa mulher. Um casal que está aberto à vida. Um padre que deixa tudo. Como é que o padre Antônio vive o celibato? Como é que o padre Marcos pode ser celibatário? Qual é o seu nome? Como é que o Jorge pode estar casado? Quantos anos? 45. 45 anos. É impossível. A vida do centenário cristão é aquela que fala diretamente de Deus. E aí a nossa vocação. Por isso também, irmãos, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida de
de cristão, e a vida litúrgica de oração dos sacramentos é a raiz de tudo. Por isso, a vida do cristão é a liturgia. Então, o livro do cardeal Ratzinger, antes dele ser nomeado Papa, ele é nomeado Papa, depois foi escolhido São João Paulo II, em 2005, falece São João Paulo II, 2 de abril. Um livro anterior, alguns anos, ele escreveu O Espírito da Liturgia. Fantástico. Leia O Espírito da Liturgia, do cardeal Ratzinger. Ele falava que a vida da igreja se expressa na liturgia. A igreja é mais a igreja na liturgia. Quando a gente reza a liturgia das horas, celebra a Santa Eucaristia, os de sacramentos, o seu matrimônio, ordenação sacerdotal, a vida como um todo da igreja, né? Por isso, tudo aquilo que diz respeito, irmãos, às fontes do nosso batismo, aquilo que nos alimenta, é secundado de muito amor por parte da igreja. E agora já entramos aqui no rito. Porque uma coisa belíssima que vai acontecer com vocês vai ser a dedicação da igreja. Foi dedicada aqui com o Padre Lucas e o Padre Hélio, na época? Acho que não. Veio aqui Dom Arani para ungir o altar? Para botar o incenso? Não. Vai ser dedicada agora. Nessa liturgia da dedicação, o bispo entra com o pároco, o bispo entra, sobe aqui no presbitério, o altar está nu, não tem toalha, não tem flores, não tem fiadas em cima, como se o altar não existisse. E a gente passa na liturgia desde o início ao final, com os sinais que vamos ver agora com vocês, e com a graça de Deus, de uma maneira toda destacada do próprio altar. Então entra a procissão e entra também as relíquias que vão ser colocadas. Pede-se para evitar a colocação de relíquias, mas sim encerrar uma relíquia. Então Durani falou para colocar uma, para ter São Carlos. Então na procissão entram aqui os ministros, vão para o local e o bispo sem mitra, sem solidariedade, fala: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Olha, nesse ritual a saudação é diferente. O bispo fala: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, respondemos amém. E ele fala: a graça e a paz na Santa Igreja de Deus estejam convosco. Então o ritual todo o tempo vai sublinhar a presença de Deus nesse tempo aqui, que vocês ajudaram a construir. Foi você que botou esse altar aqui. Foi você que limpou. Eu entrei, estava a Rosilda aqui pintando. Falei: Rosilda, você vem em inflação, vai ter que cair. Não cai dessa vez. Escada não, Rosilda. Estava uma dela chegando a parar. Eu estou segurando aqui, Padre. Segura aí. Rosilda estava andando aqui. Vocês que colocaram aqui esses vidros. A porta lá embaixo agora não passou direto. Então aqui o Cláudio já ficou preocupado. Não tem que tirar nada. Irmãos, é a comunidade cristã que constrói esse templo e simboliza o próprio Cristo. Então é muito bonito o rio da dedicação da igreja. E a primeira coisa que vai fazer o bispo é benzer a água e aspergir a assembleia, no começo. A palavra é assim: o cardeal fala: estamos aqui, meus irmãos, para dedicar solenemente este templo. Peçamos com fervor ao Senhor nosso Deus, que faça descer sua bênção sobre essa água. Com ela nos aspergiremos em sinal da penitência, e em memória do batismo purificaremos o novo altar. O Senhor venha em nosso auxílio com sua graça, nos faça dóceis ao Espírito e sempre fiéis em sua igreja. Faz um tempo de silêncio. Depois pede a bênção sobre a água, asperge quem está no presbitério, e o altar sem nada. A água entra no altar. Depois o diácono, ou na ausência dele o pároco, vai, asperge a assembleia. Interessante que quando é necessário também, um grupo de paroquianos aqui entrega o templo para o cardeal. Não é o caso. Aqui já é capela, já é paróquia, já é um templo paroquial da Diocese do Rio. Mas esse momento que a igreja construiu através dos leigos, né, entrega também para essa leitura, se fosse o caso, também para o bispo. Depois dessa aspersão do altar, pois o bispo termina: Deus, o Pai das misericórdias, a quem dedicamos este novo altar na terra, perdoe os nossos pecados e nos conceda oferecer eternamente sacrifícios de louvor no sublime altar dos céus. As orações têm tudo vão falar do altar. A gente está voltado aqui para o altar. Depois de ser ungido com o santuário do Crisma, passa a ser símbolo do próprio Cristo, que é sacerdote, vítima e altar também. Temos o hino de louvor e depois a oração. Oremos. Deus onipotente e eterno, inundai este lugar com a vossa graça, e a todos que vos invocam.
Então é muito importante que vocês estejam aqui nesse dia, 17 de dezembro. É 19 horas, né? Nós estamos dia 30 de dezembro? Ah, não, 17 de dezembro, 19h30. 17 de dezembro, 19h30. O que é dia 19? É a festa? Eu estarei na Polônia, pregando retiro. Ah, meu Deus. A liturgia fala o tempo todo do altar, e por meio do altar, também, através dele, o sentido. É por meio de Cristo que nós somos esse tempo novo nosso. Então, uma coisa grandiosa a gente fazer a dedicação dessa igreja, como de outras também. Então, fala aqui o poder da vossa palavra e dos vossos sacramentos confirma os corações de todos os fiéis. Se vocês estão aqui nessa formação também, conhecendo os rostos de vocês aqui, de alguns, é porque vocês têm sido ouvidos aqui nessa palavra. Muitos anos. Quem nasceu e cresceu pouco um dia ainda levanta a mão? Não, muita gente não. Quem tem vindo aqui a palavra há 5 anos levanta a mão? 7 anos? 10 anos? Eu tenho 36 também. Quem tem vindo aqui há 1 ano levanta a mão? Eu penso que se vocês estão vindo aqui, é porque vocês têm tido também essa experiência. Escutar uma palavra, receber os sacramentos e ser nutrido por Cristo. Vem a proclamação da palavra, que eu não vou ler hoje aqui, as leituras, depois do Evangelho e da homilia. Lembrem-se, tudo aquilo que acontece na igreja, muito importante, de ordem sacramental, é realizada de maneira primordial durante a Santa Eucaristia, depois da homilia. Por quê? Primeiro se escuta a palavra de Deus, a igreja dá uma palavra da homilia, depois se faz, seja a ordenação diaconal, seja a presbiteral, e como no caso aqui, a dedicação da igreja. Assim também vai ser. Terminada a homilia, a gente professa fé solenemente. Vai ser o símbolo apostólico, não a profissão de fé niceno-constantinopolitana, que é aquela mais completa, muito bonita, mais longa também. Vai ser o símbolo apostólico, os 12 artigos. Mas, no momento que a gente falar, creio em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, todo se inclina, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Vai fazer esse gesto durante a profissão de fé. Lembre-se, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Fazemos a profissão de fé. Terminada a profissão de fé, já começa a prece da dedicação. O ritual que nós utilizamos, irmão, se chama pontificar romano. Esse aqui. Esse aqui é o livro aprovado pelo Vaticano, traduzido também pelas conferências episcopais do mundo todo e autorizado também pela Santa Sé, pelo agora dicastério do culto divino, sacramentos do culto divino. Então, o que está aqui de oração é muito profundo. Em geral, a gente não presta atenção nas orações. Nós deveríamos prestar mais atenção. Nós padres também fazer nas homilias referência aos sagrados textos. Faço um parênteses agora. Por exemplo, tem um prefácio que fala: embora os nossos louvores em nada nos acrescentem, expressam o nosso louvor. É belíssimo, isso é muito profundo. O José Aparecido esteve agora fazendo o retiro do Grau das Mercedes, estávamos lá e falava nossos rituais que são apresentados, missão romana, muito profundo. Então, os textos aqui que nós vamos ver agora também demonstram essa grandiosidade da nossa fé cristã, da nossa fé católica. Nós começamos então a prece de dedicação com as suas unções. O que nós vamos fazer então é pedir primeiro que o Senhor nos ajude através dos santos, a ladainha vai ser cantada, e depois vamos colocar as relíquias aqui no altar. Mas vejam, a oração que o bispo vai fazer depois da ladainha, ele fala assim: o diácono vai, no final da ladainha, o bispo fala: aceitai, Senhor, com bondade as nossas preces, pela intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, para que este lugar que vai ser dedicado ao vosso nome se torne casa de salvação e de graças, onde o povo cristão, reunido na unidade, nos adora em espírito e verdade e se edifique no amor. Espero que vocês experimentem isso aqui na Croix de São João Batista. Lugar de graça, de amor, vocês se sintam amados aqui. Por isso, esse piso bonito. Por isso, uma cruz bonita, um altar digno.
por isso um ar-condicionado, né? Por isso uma porta bonita, um ícone bonito, um lugar digno, de beleza, para que você possa se sentir amado. Essa visão também errônea da pobreza, na igreja não tem que ser tudo pobrezinho, mais simples. Nesse sentido é para Deus, irmãos, mas Deus não precisa disso, é verdade. Quem precisa somos nós. Então, toda vez que eu venho aqui, o Padre Antônio acolhe a gente com uma mesinha, um pãozinho de queijo, um cuscuz com ovo frito. Que maravilha! Uma toalha colocada, a gente vai no seminário, a mesma coisa no tapete, uma toalha, estamos mudando agora o carpete lá da capela. Por quê, irmãos? Para que a gente possa se sentir amado também por Deus na Assembleia, né? Aqui também fala isso. O povo cristão reunido na unidade vos adora em espírito e verdade e se edifica no amor. E já partimos então para colocar a relíquia de São Carlo Acutis. Nós colocamos embaixo do altar, não colocamos na pedra do altar, mas embaixo das normas litúrgicas. De maneira simples, o bispo dá uma palavra, depois vai pároco ou pedreiro colocar ali e tapar lá, botar uma pedra em cima. Você colocar a relíquia do Carlo Acutis, que é um pedacinho do cabelo dele, né? Você vai colocar nessa caixinha bonitinha, tá? Depois vocês poderão vir aqui também e rezar pela intercessão dele, sabendo que a igreja de vocês foi dedicada com ele ali, com a presença dele. Vejam, nesse momento agora, já colocada a relíquia, vem a oração. Eu queria que vocês prestassem atenção um pouco nessa oração, que é bonita. O bispo fala assim: Deus, santificador e guia da vossa igreja, com festivo percônio é nos dado celebrar o vosso nome, porque hoje o povo fiel com rito solene deseja consagrar-vos para sempre esta casa de oração. Depois do rito, então, da dedicação da igreja, isso aqui não poderá ser um hotel, não poderá ser uma biblioteca, nem um hotel para acolher os pobres, que seria muito digno, não. Isso é uma casa de louvor para o Senhor. Então fala: consagrar-vos para sempre esta casa de oração, onde vos honra com amor, instrui-se pela palavra e se alimenta com os sacramentos. Aqui da vida cristã tivesse escutar a palavra de Deus e se alimentar com os sacramentos. A vida cristã católica é sempre assim. Vida de oração, irmãos. Não é ação. Essa visão também que tanta vez eu escutei: é Marta e Maria, eu sou mais Marta, Padre Marcos, eu gosto mais da ação. Minha mãe é mais Maria, deve ficar lá no tercinho dela, não sei o quê. Não existe isso, irmãos. A vida de oração que dá força para a gente. Vocês acham que eu estou aqui porque não reza plástico? Vida de oração, escutar a palavra que nos instrui, que nos alimenta, sacramentos que nos dão força. Se pecou, volta, se confessa, tenha graça e não peca mais. Você está na igreja, depois entra, se casa na igreja, não tenha medo, eles vão te ajudar. Tem um sacramento que dá força. Então, assim, o sacramento nos alimenta, como diz no livro. Continuo. Este edifício faz vislumbrar o mistério da igreja. Vocês perceberam? O ícone, a via sacra, o altar, a igreja. E o altar, com o padre aqui, dá para perceber muito mais que é o centro da nossa vida cristã. Não somente que vamos em direção a ele, mas é um sentido muito profundo também. Vamos todos como peregrinos para o Senhor. O Santíssimo lá está. Mas todos nós, o Padre também. Isso nos une. Desculpem, o Senhor nos une. Então, o centro da nossa vida de todos é a palavra que nos leva ao sacramento. Aqui está. E o altar no centro, vocês olhando. Vocês olham para mim, vocês veem o altar. Você olha para o irmão que está lá, você vê o irmão, você vê a palavra, vê o altar no centro. Então, por isso foi colocada uma iluminação própria aqui para o altar. Sim, claro, mas se a gente fosse fazer aqui um lugar mais amplo, o altar ficaria no centro e em cima estaria uma cúpula. Sabe por quê? Porque essa liturgia nos leva para o reino dos céus. Então, simbolizando aqui, adaptando, colocamos essa luminária, que podemos chamar também de céu aberto. Diz aqui a palavra: este edifício faz vislumbrar o mistério da igreja, que Cristo santificou com o seu sangue. Por isso que eu queria que vocês recebessem hoje o sangue de Cristo.
que se santificou entregando sua vida, derramando seu sangue e deixando seu corpo, para apresentar à igreja a si mesmo com a esposa gloriosa, virgem deslumbrante pela integridade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito. Onde é que está o útero da igreja, como uma mãe que o gesta para a vida eterna? Onde é que nascem os novos filhos da igreja? Não está aqui no batistério, ele que nasce novos. E exalta a igreja santa, vinha eleita do Senhor, cujos ramos cobrem o mundo inteiro, os seus sarmentos sustentados pelo bem, elas levam até o reino dos céus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus, como ser humano. Eu sei que é um pouco difícil escutar esse texto, mas convido vocês a escutarem. Templo santo que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo Jesus, uma grande pedra angular. Igreja sublime, cidade construída no cimo do monte, visível a todos radiosa, onde refúgio perene a lâmpada do Cordeiro e delicioso ressoa o cântico dos eleitos. Irmãos, que maravilha poder celebrar com os irmãos e voltar com a força e poder de Deus para as nossas vidas. Que seu casamento seja radioso, transpareça lá o amor de Deus da igreja. Ele é um padre, um freire, um jovem. Isso é fabuloso, irmãos. A liturgia não está dissociada da nossa vida, muito pelo contrário, ela fundamenta e alimenta. A liturgia é que nos dá esse vigor dessa vida. E fala aqui, suplicantes, já começa a oração. Suplicantes, pois nós vos rogamos, Senhor, dignai-vos mandar essa igreja exaltar com santidade celeste, que sejam sempre lugar santo, a igreja e o altar, e mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Vocês estão entendendo o que aqui aparece mesa e não altar? Mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Mens Domini, mesa do Senhor, que mesa nos alimenta. Quando o Concílio Vaticano II fala da Santa Liturgia, essa comissão do Concílio número 46, 47, 48, coloca que é o santo sacrifício de Cristo, mas também a ceia do Cordeiro Pascal e a ceia dos discípulos do Senhor. Não é tão somente o sacrifício de Cristo, irmãos, para dizer tão somente a morte simbolizada, mas é o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição. Está tudo junto. E São Tomás de Aquino fala que é santo sacrifício, que se renova no altar, ele não é cruento, ele não derrama sangue. E uma vez derramado o sangue do Senhor, já é necessário mais que se derrame mais. Nunca mais. É uma vez por todas que Cristo derramou. Se fosse necessário, eu faria de novo, mas não é necessário. Então aqui essa mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Aqui fala, aqui as ondas da graça divina sepultem os delitos, para que vossos filhos e filhas, ó Pai, mortos para o pecado, renasçam para a vida eterna. Aqui ao redor da mesa do altar celebrem vossos pés o memorial da Páscoa e se alimentem do banquete, da palavra e do corpo de Cristo. Me lembro agora um casal que nessa semana a gente estava junto e falou assim: Padre Marcos, quantas vezes a missa salvou o nosso casamento? Não é mesmo? Um abraço da paz. Por quê? Não, eu tinha que me reconciliar com a minha esposa, eu estava de saco cheio dela, estava julgando, com o coração duro. Eu tinha que dar uma abraço da paz para ela antes de receber e a gente se reconciliar. Eu falei assim: é verdade dele? Perfeitamente. Vocês estão entendendo? Celebre os vossos pés o memorial da Páscoa, se alimente do banquete da palavra do corpo, e renasçam para a vida eterna. Se vem a Santa Liturgia, você sai renascido. O pecado, os delitos são cancelados. Veja o que nós celebramos, irmãos. É muito mais do que uma oferta externa, não sei. E diz, aqui como jubilosa oração de louvor, ressoe a voz do gênero humano, unida aos coros dos anjos, e sob a voz a prece incessante pela salvação do mundo. E a última parte é, aqui os pobres encontrem misericórdia, os oprimidos alcancem a verdadeira liberdade, e todos sintam a dignidade de ser vossos filhos e filhas, até que exultantes cheguemos aonde? A Jerusalém Celeste. Porque, embora a igreja que está muito bonita, pouco dia não é a nossa pátria. Eu gosto de uma frase do padre Paulo Ricardo. Eu conheço muito pouco o padre Paulo Ricardo, mas gosto de uma frase muito bonita. Ele fala assim:
Se eu venho à igreja e nada me incomoda, alguma coisa está errada. A palavra nos chama a conversão. A pregação, escutar a palavra fala, Marcos André, você muda a cara. Digo isso, pois viemos aqui, a função da Jerusalém Celeste, não é para ficarmos bem aqui. Banco legal, eu fico aqui. Não, essa é a mentalidade do mundo. Não importa onde eu vou, mais importante que eu tenha bilhete de primeira classe, né? Fica, você está indo no buraco, cara. Não, eu estou bem, estou feliz. O mais importante é estar contente da vida, não ter estresse. Estou bem. Mas você está indo no buraco. Tem gente que me diz assim, querendo passar bem todo qualquer momento. Pois a palavra sempre nos leva para Jerusalém Celeste. E a liturgia nos ajuda. Você sabe onde fica Bitínia, na África, norte da África? Os mártires africanos, por isso tem muito mártires na Nigéria, no Sudão também. Esses mártires da Bitínia são os mártires da Eucaristia. Quando foi colocado para eles, não professem a fé, qual foi a resposta deles? Como não professar a fé? Não precisa vir na missa. A resposta foi, não posso. A gente não pode viver sem a Eucaristia. E as Eucaristias eram martirizadas. Ou seja, a missa, esse tempo que vai ser dedicado ao Senhor, nos vai alimentar pela palavra, pelos sacramentos, de modo que nos leve realmente para Jerusalém Celeste. E a oração se termina, até que exultantes cheguem a Jerusalém Celeste. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora eu convido vocês a prestarem atenção no dia 17 de dezembro, 19h30. Sabe como é que o bispo faz a unção do altar? Ele pega o óleo do crisma. Falei para vocês, né? O altar está sem nada. Está sem toalha, sem flores, sem velas, sem cruz, sem nada. Ele pega aqui o óleo do crisma e coloca. Pode fazer 4 cruzes. Depois ele se prepara, coloca aqui, pressão que vem com a mão. E faz o sinal da cruz e unge todo o altar. É muito bonito. Todo o altar. Assim. Tem visto até que faz o altar todo muito bonito, é muito bonito. Porque o óleo do crisma simboliza a pertença a Deus. Esse óleo do crisma que nós recebemos em 4 momentos. 3 eu acho que vocês sabem. Batismo, sacramento da confirmação do crisma, por isso que eu olho do crisma. Terceiro é na ordenação sacerdotal. Quem é sacerdote? Nós padres e os bispos. Embora os diáconos recebam o primeiro grau do sacramento da ordem, não são sacerdotes. Sacerdote é só o padre, presbítero e o bispo, episcopo. E o 4º momento é aqui: o batismo, crisma, ordenação sacerdotal e dedicação da igreja. É muito bonito. O bispo tendo tirado, se for necessário, a casula, cingindo-se com um gremial de linho, muito digno, né? Se dirige ao altar com os diáconos e outros ministros. Um desses leva o recipiente do crisma, unge então o altar, depois ele sai daqui e vai na parede. Podem ser 12, simbolizando a Jerusalém Celeste, que tem as 12 portas, 12 postos, né? Ou 4. Aqui na igreja vocês foram colocar 4 delas. Então vem o bispo aqui, com o mesmo óleo, unge a cruz, coloca a mão na parede. Porque o poder sacerdotal total está entregue ao bispo. Nós, padres, participamos, mas a plenitude do sacramento da ordem, como ela falando, está com o bispo. Coloca a mão aqui, depois vai no outro. Unge os 4 locais, simbolizando que toda a igreja é dedicada ao Senhor. Se o bispo, na unção das paredes, quiser associar a seu dos presbíteros, que consideram com ele, tendo terminado a unção do altar, entrega-lhes recipientes do Santo Crisma e junto com eles começa as unções. Talvez o padre Antônio Crisma também faça. É do ano que faz. O cerimoniário do cardeal, o padre Arthur, já disse que o Dom faz questão de ungir todas as cruzes e as paredes. Se fosse bicho também faria. Gente, é muito bonito, gente. É lindo. Aí você está,
eu perdi a vida lá, eu fiz carnê. Estava o Padre Antônio Credival lá chateando a gente, eu ficava meio chateado. Pô, o cara está falando de novo para fazer campanha. Mas ele tinha razão. É isso mesmo. Oh, isso mesmo. Vocês estão entendendo? Que essa aqui é a casa de vocês. E sabe só porque de vocês é boa? Não, é de Deus. E é de você. É sua palavra. Aqui se faz a Igreja Universal, todos os santos, para que você se sinta amado, perdoado, para que você se santifique. Não você se santifique, mas você seja santificado. Vocês estão entendendo a diferença? Que Deus quer que você seja santo. E o que Deus quer ser mesmo? Salvo. Eu confundo sempre as duas. Você está entendendo? É uma beleza muito grande da nossa fé cristã, irmãos. É algo fantástico. E aprove a Deus escolher a nós. Vocês, eu não estarei aqui, infelizmente, estarei na Polônia. Você faz parte dessa história separada. Você está entendendo? Mas o que está por trás não é um ritual social. É essa função, e a gente volta ao Antigo Testamento. Quem que era unto? Quem que era ungido? Quem que era ungido? Pois eram os reis e os sacerdotes. Pertence a Deus. Os profetas não eram. E o ungido por excelência, quem era? O Messias. Porque ele tinha o Espírito de Deus. Então Jesus vem, pois o Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus. Lucas capítulo 4. Remontando aquilo que Isaías já tinha falado. Então, o bispo, antes de ter feito esse ritual todo bonito, ele fala assim, diante do altar: o Senhor santifique com a sua força este altar e esta casa que vamos ungir, para que expresse como sinal visível o mistério de Cristo e da Igreja. Aí o que a gente faz? Primeiro unge os 4 cantos, depois parte para as colunas, como eu falei para vocês. No final, ele lava as mãos, faz lavabo, sabonete, limão, depois vem a incensação. É linda. Nossa, vocês vão botar um braseiro aqui em cima do altar, junto, com a brasa e o incenso. Eu te peço uma coisa, meu caro irmão. Não poupe incenso. Você tem incenso de Israel? Eu posso te dar. Você tem? Ah, não é que não tem, já tem. Já tem. Trouxe incenso de Israel. Vou te dar. Já tem, já. Tem que entregar agora. É sério. Amor com amor se paga. Eu lembro da dedicação da igreja do Senado que passou. Gente, foi linda. Estava na Assembleia assim, quando começa a subir incenso, a igreja está aí imensa. Qual o sentido? Que as nossas orações subam a Deus, como esse incenso, cheguem até o Altíssimo. Que a sua vida de oração, sua vida de santidade, chegue a Deus. O seu casamento. Vocês são casados, né? A menina está aqui no meio, filho de vocês. Não. Quantos anos casados vocês têm? 17 anos. Seu nome é? Oh, nome bonito, Marcos. Marcos e Mônica. Deus vocês de santidade, de amor, de Deus. É assim, irmãos. Celebra a Deus. Então, coloca-se o braseiro sobre o altar, o turibio se aproxima, o diácono apresenta na vida ao arcebispo recita a fórmula, que é essa aqui que eu vou ler para vocês agora. Suba a nossa oração, Senhor, como incenso diante de vossa face. Assim como esta casa é suavemente perfumada, vocês vão sentir o perfume aqui, o incenso, na casa toda, espero eu. Também a vossa igreja faça sentir a fragrância de Cristo. É que termina. Também a vossa igreja faça sentir a fragrância de Cristo, o odor de Cristo. Você pode visitar também o Salmo 137, ao Senhor de coração, eu vos dou graças. Então, o bispo coloca aqui, depois incensa o altar, incensa, ele volta a cadeira, ele é incensado,
Depois os acólitos, passando por todos os passos da igreja, incensam o povo e as paredes. Então o bispo incensa aqui, depois ele é incensado, depois os acólitos vão incensar aqui a igreja. Vocês na Assembleia também. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Terminada a incensação, se retira o braseiro. Aí tem um canto de formação do altar. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu falei mais do altar, a igreja também fica menos iluminada desde o começo. Quem participou da Vigília Pascal, se lembra que na Vigília Pascal também a gente começa com a igreja toda apagada, né? Um braseiro lá fora, aquele de fogo. Depois nós entramos na igreja e cantamos o pregão pascal. Depois que se acender as velas, no caso, para a Vigília da Palavra. Aqui a igreja fica um pouco menos iluminada. Depois, a partir desse momento, que a gente acende também, se prepara o altar, coloca a toalha, se é necessário, coloca-se uma outra toalha também para não absorver o óleo, né? Perdão, para não tocar no santíssimo corpo de Cristo. Aí se coloca uma toalha maravilhosa, se for uma outra mais bonita, não só por cima, o altar também é belíssimo, né? Por isso que o altar tem que ser um altar dedicado, não é um altar fixo. A igreja tinha assim. Porque o Santo Eucaristia pode ser lembrado em qualquer lugar. Nos anos 50, o Carol Wojtyła, depois Papa João Paulo II, ele celebrava um caiaque de boca para baixo, voltado para os jovens, antes do Concílio Vaticano II. Então, a Eucaristia pode ser lembrado em todo quanto lugar, no presídio, como a gente celebra no Guarani, no hospital, na casa dos doentes, na rua, no campo de futebol. Então, não tem problema em celebrar com um altar móvel. O arcebispo, o cardeal François Antoine, vietnamita, que ao receber uma posse da sua diocese de Saigon, foi preso pelas autoridades comunistas em 1978, ele celebrava com a palma da mão. Você ouviram falar? François Antoine, Testemunho da Esperança. Ele, 13 anos, ficou encarcerado, foi libertado em 1991. 78 para 91, isso. 9 anos ele passou na sanitária. Davam para ele migalhas de pão e pacotinhos de vinho, além de celebrar a Eucaristia, na palma da mão dele. Ele pedia aos guardas que dessem para ele um pedaço de arame para fazer a cruz que ele botava dentro de um sabonete, camuflado ali, era um porta-cruz. E a guarda não queria dar para ele. Isso é François Antoine. E ele colocava um aramezinho ali, e o guarda não queria dar para ele arame, porque em geral um encarcerado pode beber, engolir o arame, simular, ou se suicidar, ou simular uma coisa para depois fugir. Ele falava, não posso me matar porque eu sou cristão. Ele recebeu 9 anos na solitária, 13 anos preso. E quando ele foi libertado, São João Paulo II colocou diante do Departamento de Pax et Justitia do Vaticano e pediu para o grande jubileu no ano 2000, nascimento de Cristo, ele pegar os retiros para a Cúria Romana. E o Santo Padre falou para ele, você pode fazer o Santo Padre, São João Paulo II? Eu não sei falar de outra coisa, você dá misericórdia. Vocês acreditam nisso? E que ele fez o retiro, desse retiro tem a pregação. Testemunhas da Esperança. 5 pães e 2 peixes, vamos comigo. Fiz homilias dele. Esse homem se alimentava da Eucaristia na palma da mão. Aqui, as migalhas eram um pouco de Cristo. Conclua o pensamento. Então, podemos celebrar em muitos outros lugares, mas esse local é central, por isso é um altar dedicado. Ele fez um altar muito bonito aqui. Espero que vocês consigam montar o altar antes do dia 17. Semana que vem, se vocês quiserem. Então, nesse momento, você coloca a toalha, né? Já se prepare para retirar do braseiro. 2 ministros enxugam o altar com 2 toalhas, tipo de rosto, brancas e lisas. Estende a toalha no altar, coloca as velas, as flores. Estão tudo arrumado ao serviço, recebendo uma vela acesa do acólito, recita a fórmula e entrega ao diácono, dizendo essa palavrinha aqui: a luz de Cristo resplandece na igreja e conduz os povos à plenitude da verdade.
Uma das primeiras palavras do Papa Leão XIV, peço que vocês acompanhem. Papa, sempre acompanhamos, irmãos, Papa Francisco, Papa Leão. Mas eu gosto muito do Papa Leão XIV, muito mesmo, muito profundo. Ele falava que a santidade da igreja não se mede pelos templos, vamos dedicar um tempo bonito, lindo, mas pela santidade dos membros. E aqui a palavra: a luz de Cristo resplandece na igreja e conduz os povos à plenitude da verdade. Então, essa luz que é acendida aqui, no fundo, está em mim e você, né? Para que a gente lá fora, aqui dentro também, mas ao mundo, possa resplandecer. Uma família aberta à vida é uma graça de Deus. Uma pessoa que perdoa alguém que fez mal ao filho, uma mulher que apoia o marido que é débil, que é bêbado, um marido que é fiel à esposa, que está doente mental, um padre que está numa palavra onde não quer estar, onde as pessoas não aceitam. Quem é mais padre? Aquele que fez doutorado? Aquele que tem cargo elevado? Quem é mais padre? Não é aquele que está numa paróquia, perdendo a vida, sinal do reino dos céus, celibato, aquele que é um bom pastor, sermão de São Agostinho aos pastores: o bom pastor não prepara as ovelhas para a labuta. Padre Antônio precisa dar pancada em vocês, no bom sentido da palavra, preparar-os para o combate espiritual que vocês trazem. O bom pastor é assim, fala a palavra que nem todo mundo quer ouvir. Mas se o pastor agrada as ovelhas, ele deixa de ser pastor, parafraseando Santo Agostinho, o seu juízo. Eu vejo, irmãos, a santidade dos membros é que faz resplandecer essa luz de Cristo, né? Então, retirado do Brasil, os juízes no altar, estão tudo arrumados, se deixa receber uma vela, entrega para o diácono acende as velas do altar e das paredes. Nesse momento agora que a gente acende as velas aqui do altar e das paredes. Irmãos, terminamos em 15 minutos, se Deus quiser. Então vai lá o diácono, vai ter diácono nessa canção, acende aquela lá, aquela e aquela, as 4 velas, que partem desse altar aqui, que foi dedicado ao Senhor. Estando as velas acesas, o cardeal dirige breves palavras: beijo ao altar e após as luzes da igreja, e depois do beijo ao altar, que as luzes estão acesas. Vamos voltar para o princípio da celebração. A celebração começa com um beijo do sacerdote a qual local? Altar. Se lembram? No missal polonês ainda, nós temos uma diferença que no Brasil não tem. A gente faz a inclinação à cruz. Se não me engano, no missal romano no Brasil não tem isso. No polonês tem. Ou seja, o Santíssimo não está aqui, eu faço a vênia à cruz, beijo ao altar. O que é Cristo? Ele já foi ungido, agora simboliza o próprio Cristo vivo, que é sumo sacerdote, está vivo, reina na igreja, aqui. Ele é símbolo de Cristo verdadeiro. Por isso ele é consagrado, dedicado, né? É ungido. Ungido dos sacerdotes, o altar, beijo. E um irmão, uma irmã que é crismada. É muito importante isso. É belíssimo. E agora que o bispo, voltamos ao ritual, o bispo no começo não beijou o altar. Ele veio para cá logo em nome do Pai, do Filho, a graça, a paz de Deus, seja ungido nessa igreja. Ele disse a Deus que é o amor de Cristo. Está tudo aqui. Só se beijou no começo. Depois, foi ungido depois, de cessar, que vem o bispo e beija. É belíssimo, caramba. A igreja católica é fantástica. Que beleza ser cristão católico. Senhora, coisa bonita. Você consegue imaginar isso? Você é privilegiado. Maria Luísa está vendo isso para mim. Você consegue? Gente, nós somos privilegiados. Nós temos uma coisa excepcional. Fomos eleitos filhos de Deus. Somos ungidos filhos de Deus. E nós sacerdotes temos uma graça muito especial, que a nossa vida toda consagrada a Deus. Por isso tem que rezar pelos padres, vocês rezem pelos padres. O padre está de brincadeira da porrada, desculpa, me chama a atenção. Reza por ele. As mulheres muito atentas, não fiquem de brincadeiras com os padres, não. Todo mundo é fraco. É normal, né? Todo mundo é fraco. Então temos que estar muito atentos, mas nesse sentido, é belo, irmão, ser cristão. É belo. Coisa maravilhosa. Então, agora já começa a liturgia eucarística. Já terminamos, porque depois
segue normal. Mas tem um momento na liturgia eucarística que o sacerdote bispo fala assim, na oração eucarística, nessa ocasião, que é a dedicação da igreja. Atendei propício às preces desta família, que vos dedica esta igreja. Seja para ela casa de salvação e santuário dos sacramentos celestes. Ressoe aqui o Evangelho da paz e celebrem seus divinos mistérios, pelos quais os vossos fiéis, instruídos pela palavra da vida e fortalecidos pela graça divina, peregrinando pela cidade terrena, em corcundinha, vai falar isso, é claro, mereçam chegar à eterna Jerusalém, mais uma vez falando da eterna Jerusalém, onde vós, Pai de misericórdia, reunireis todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Terminada a comunhão, as partículas são recolhidas em uma única âmbula sobre o altar e deixadas sobre o mesmo. E depois da comunhão, tem a oração final que é: oremos. Senhor, nós nos pedimos pelos sacramentos que recebemos, cresça em nossos corações a vossa verdade, para que vos adoremos sem cessar no tempo santo e contemplando a vossa face, nos alegremos com todos os santos. Vai ter a inauguração da Capela do Santíssimo, que vai ser lá. Tabernáculo da Missa, a gente consegue? Você quer falar um pouquinho do tabernáculo novo? Não. Lá fica o tabernáculo, então o bispo sai daqui. Tertuliano, se não me engano, ele falava que podemos colocar a palavra de Deus como um sacrário. Vocês pegaram o documento da igreja, Verbum Domini, do Papa Bento XVI, uma exortação pós-sinodal, onde os bispos da igreja falavam da palavra de Deus. 2010, 2011, ali o Papa Bento XVI fala da sacramentalidade da palavra. Interessantíssimo. E falar de sacramento é falar de sinal eficaz, visível de uma graça invisível. Essa definição de sacramento que vem do Concílio de Trento, sinal visível da graça invisível. Então, a purificação que temos no batismo é um sinal visível, mas não é somente a sujeirinha aqui da cabeça da criança, não. Purificar o pecado original, fazê-la membro da igreja, filha de Deus. Então, a palavra, irmãos, tem esse poder eficaz na nossa vida. A palavra é muito importante. Toda a grande espiritualidade da igreja, grande no sentido de verdadeiro, como é uma igreja que passa pelo escudo da palavra de Deus. O Concílio Vaticano II de Verbum fala que a alma da teologia é a palavra de Deus. Então, escutar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Não tão somente a Sagrada Escritura enquanto livro, mas uma igreja, um corpo vivo que escuta o magistério, se abre a ação do Espírito Santo, aí se realiza o poder da palavra de Deus. Então, lá no tabernáculo, termino vai ficar a Bíblia como um sacrário, como um santíssimo sacramento, simbolizando essa presença de Deus aqui em nosso meio. O Concílio Vaticano II fala de 5 presenças na liturgia de Cristo: pessoa do sacerdote, na palavra proclamada, nas espécies sagradas, também fala da liturgia das horas, e a 5ª presença qual é? Kahalo, no hebraico. No grego, eclésia. No latim, eclésia, igreja. A gente fala assembleia. Vocês são a presença de Cristo na liturgia. Mas só o padre, a assembleia tem tudo. A assembleia, 5 presenças. O sacerdote que celebra a pessoa da Cristo, a palavra de Deus que é proclamada, o Santíssimo Sacramento, o corpo sangue de Cristo, a liturgia das horas e a assembleia. Então lá vai ficar a palavra de Deus e a comunhão. Entrou-se um cântico eucarístico, o arcebispo se aproxima do altar, depõe o incenso no colírio, o incenso do Santíssimo Sacramento aqui presente, de acordo com a organização do sacrário que vai ser lá, recebe o véu almeral, pega a âmbula recobrida, se encaminha para o sacrário. Acho que vai passar no corredor ali, não sei, porque no meio da igreja, talvez mais bonito passar aqui no meio de todos, não sei, e vai para o sacrário. Tendo à frente o turíbulo fumegante. Chegando ao local, o arcebispo coloca o Santíssimo Sacramento no sacrário, deixa a porta aberta, retira o véu, e novamente incensa o Santíssimo Sacramento. Depois dessa última incenção, faz um breve momento de silêncio, adoração, e fecha a porta e volta ao seu lugar. Aí vai para o agradecimento e já vence no final. E aqui terminamos o rito da dedicação da igreja. Rememorizando bastante brevemente, entramos com o altar sem nada,
o bispo não beija, faz a oração inicial, rito da aspersão, asperge o altar, a assembleia, oração, liturgia da palavra, homilia, depois o rito. E começamos então com toda a palavra fantástica, ladainha de todos os santos, depois culmina aqui com a unção do altar. Vocês vão se lembrar, estou falando para vocês. O crisma aqui faz 4 cantos, 4 cruzes, vem o bispo e depois vai nas 4 cruzes, então volta ali na parede, volta, temos a sensação do altar. Depois, já está ungido, ele vem em vez do altar, acende as velas, liturgia eucarística, comunhão, depois o sacrário, capela do Santíssimo. E assim vai ser dedicado aqui à igreja de São João Batista. A última coisa que eu queria falar, que em geral tem uma missão, né? O santo padroeiro e a comunidade local. O santo padroeiro de vocês é São João Batista. São João Batista, 24 de junho, ele chama também sermos esses precursores de Cristo no mundo lá fora, né? No dia a dia. Não tenha medo você de falar de Cristo para o seu filho, ele precisa muito. Não tenha medo de falar de Cristo para ele. Bom, Deus também quer fazer essa comunhão conosco. E eu fico grato também, Jorge, porque hoje falaremos em outro momento para vocês. Irmãos, da minha parte, tudo. Mônica. Então, eu queria saber, porque eu fiquei em dúvida, qual o momento do ofertório em que vai acontecer o ofertório? E depois, que vai se colocar ali, em cima do altar, todo o incenso, né? Que vai subir, né? Então, qual o momento do ofertório mesmo, assim, que vai se fazer? Eu fiquei na dúvida em qual momento que... O momento do ofertório, liturgicamente falando, é no perípso. O ofertório é quando o sacerdote levanta, por isso que hoje eu também cantei. Por Cristo, com Cristo e Cristo. Exatamente falando, isso é o ofertório. O que a gente fala de preparação do ofertório seria a apresentação das oferendas, preparação. No caso desse rito aqui, você faz logo da credência para o altar, não tem procissão. Em geral faz mais assim solene, mas o ritual da processo também é assim, se não me engano, né? Aqui passou o Padre Arthur. Então, nesse sentido, não vai ter. Não. Os coroinhas já levam da credência, aquela mesa lá próxima, já trazem para o altar. Carne se batendo, aí sim, o bispo ali faz a apresentação. Essa dúvida aí. Porque a gente que fica na liturgia, né? Vai ficar na parte Tem um canto, sim. Vai ser depois de acender as velas ali. Depois de acender as velas e colocar aqui a toalha, já trazem também, eles fazem o ofertório. A gente está tentando entender, né? Os momentos. Depois que ornamentado todo o altar. Mas eu por esse momento aqui. O diácono acende as velas do altar nas paredes, as velas acesas do cardeal dirige. Obrigado, Juliana. As velas acesas do cardeal dirige verbos, palavras, beijo no altar, ao acendimento das luzes em seu canto de preparação das oferendas. É aqui. Depois que o cardeal beija o altar, aí se prepara. Não tem preces também, não. Vai logo aqui para a liturgia eucarística. Apresentação das oferendas, preparação do altar, como de costume. Está no começo ainda. Em geral, quando tem uma ordenação, a gente faz as coisas dentro da ladainha. Bom, se tem mais alguma pergunta? Obrigado pela atenção de vocês. Podemos ficar todos em pé, por favor, gente, reza. Quem me comeu um pouco pode comer agora, né? Eu espero que tenha para a gente, né? Tá. Deus com vocês coragem, parabéns também pela igreja que vocês estão edificando, com a graça de Deus. Oremos. Pai Santo, bendito sejais vós, quando o vosso nos socorro. Dá-nos fazer a vossa santa vontade, sermos esses tempos vivos do vosso amor no mundo de hoje. Santificai-nos, ajudai-nos a vivermos a vossa santa vontade. Todos os pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, ela que como única se abriu a vossa vontade,
nos entregou o vosso Filho para a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Carlo Acutis, rogai por nós. Beato Liege Publiusco, rogai por nós. De Padre Antônio para dar a bênção para gente. Então, antes da bênção final, quero agradecer ao Padre Marcos André pela sua presença, que celebrou a Eucaristia, que é o centro da nossa vida. E com todo ardor, todo zelo, celebrou a liturgia, que é maravilhosa. O Padre Marcos André já falou que hoje na missa fez questão de distribuir a comunhão sobre 2 espécies. Todas as quintas-feiras aqui na paróquia a gente celebra a Eucaristia sobre as 2 espécies. Nós estamos celebrando, também rezando os Salmos das Vésperas. E hoje o Padre Marcos André falou na pregação sobre, vocês lembram o que ele falou? Discernimento. Escutaram, meu Marcos? Sobre discernimento. E nós escutamos no nosso seminário Redentores Mater, nós somos da mesma faculdade, mesma escola, e nós escutamos muito no nosso seminário. Por que um seminarista vai para o seminário? O reitor sempre faz essa pergunta, o seminarista, nossa, 10 anos escutando essa pergunta: por que o seminarista está aqui no seminário? Para quê? Para estudar filosofia, teologia, para quê? Para ter discernimento. E nós cristãos precisamos muito de discernimento. Dorani teve o discernimento de transformar essa capela, até então, há 15 anos atrás, ele teve o discernimento de transformar em paróquia. No dia 17 de dezembro, nós escolhemos essa data específica ali. Conseguimos agendar com o Dorani essa data do dia 17, porque dia 17 a paróquia completa 15 anos. É uma data significativa também, no dia 17. Foi o discernimento do bispo. E a paróquia nasceu junto com o seminário. A paróquia tem 15 anos, o seminário tem 14 anos. E aqui tem alguns irmãos, não sei, que acolheram os primeiros seminaristas. O padre Omar é da primeira turma do seminário. E o padre Omar veio, eu não tenho a história dele, depois ele pode contar, chegou em dezembro. E ele fala, chegou num calor, veio do frio do México. O inverno lá no México, ele chegou aqui no inferno do verão. E ele passou o primeiro Natal aqui. Então a paróquia São João Batista nasceu junto com o seminário, imagina a ligação e o amor que nós temos com o seminário. Então, alguns paroquianos, não sei se tem algum paroquiano aqui, acolheu os primeiros seminaristas. E assim, é maravilhoso a missão de um reitor. Porque imagina vocês agora na missão como padre, é muito gratificante. A gente está aqui na paróquia, junto dos paroquianos e tudo isso. E qual é o sentido da missão do reitor? São José, escondido no seminário. Ninguém vê o reitor. São José, formando padres. E imagina, o primeiro, só foram 3 padres ordenados no seminário. Os 3 primeiros, hoje tem 4 padres ordenados. Os 3 primeiros, nós recebemos um padre, formado pelo padre Marcos André. 9 anos, o padre Omar, formado pelo padre Marcos André. Então, tudo que nós fazemos aqui na igreja, irmãos, de zelo, de por que uma flor, por que uma pintura, porque nós somos formadores, vamos formando. E aí, nossa missão de padres também é formar vocês. Hoje me consolou isso que você falou, o pastor informando as ovelhas. Então, eu queria concluir. Você falou tanto da palavra hoje,
vai ser uma novidade. O Padre Marcos André explicou muito bem. É uma novidade que vai ter. Vocês nunca viram isso. Uma novidade. No Santíssimo, claro que é evidente que vai ter o Santíssimo, que Calapux amou tanto, falou tanto da adoração à Eucarística. Mas vocês não vão ver nenhuma igreja só no seminário. Vai ter a presença de Cristo na Eucaristia e vai ter uma Bíblia. Nós vamos colocar uma Bíblia no Santíssimo. Não sei se vocês entenderam isso que o Padre Marcos André explicou. No Santíssimo vai ter uma Bíblia. Por quê? Ele falou das presenças, tudo que explicaram. E eu gostaria de terminar com uma frase da Escritura, porque Deus está presente na Eucaristia, falou das 5 presenças. Cristo está presente na Eucaristia e, sobretudo, na palavra. E aqui, em todos os dias que nós vamos à missa, nas Eucaristias, escutamos a palavra, a liturgia da palavra, essa palavra que é anunciar o perdão dos pecados, essa palavra que chama a conversão. E nós, o Padre Marcos André não falou, mas no final nós vamos colocar uma placa ali dizendo que essa igreja, solenemente, no dia 17, quando o Papa Leão está no cargo sobre Dom Morani, essa igreja foi solenemente dedicada. E aí nós vamos colocar uma frase. E essa frase eu quero ler, a frase que vai estar na placa da inauguração. O Padre Marcos André falou hoje com tanta paixão, com tanto amor, falando desse livro da dedicação, e eu quero concluir com essa frase, que é a chave de tudo. Segundo Crônicas 7, 16. Nós já fizemos aqui, Padre Marcos André, um trabalho de perscrutar a Escritura, que nós aprendemos no seminário. Tem irmãos aqui que perscrutam a Escritura. Pois nós vamos passar esse versículo, para quem tem a Bíblia de Jerusalém, perscrutar, segundo Crônicas 6,17. Tem todo o significado. Salomão, que construiu o templo, depois esse templo foi dedicado. E aí tem as palavras que Deus dirige a Salomão na dedicação. O capítulo 7 fala sobre a dedicação do templo. Depois tem as palavras de Deus. Doravante, meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos. Tem todo aqui um contexto. E agora esse versículo mais importante. Para o futuro, escolhi e consagrei esta casa. Escolhi. Belíssima essa palavra, de escolha. Porque somos melhores. Escolhi, aqui na pouco contigo. Essa casa, esse terreno, que tem toda uma história. Eu vejo ali a Margarete. Imagina a história que tem da Margarete, da sua mãe, da Didi, da Nazuete. Escolhi. No Rio de Janeiro, escolhi. E consagrei. E para eu parar de falar. E consagrei esta casa. Para que consagrou essa casa? Olha que bonito, irmãos. Consagrei essa casa a fim de que meu nome aí esteja para sempre. Muito lindo. A fim de que meu nome esteja aí para sempre, meus olhos e meu coração aí estarão para sempre. Meus olhos e meu coração estarão aí para sempre. Imagina, irmãos, que nós vamos ver isso. E Deus, através da consagração deste altar, meus olhos e meu coração estarão aí para sempre. Então, muito obrigado, Padre Marcos André, por nos explicar a liturgia, que é bela, maravilhosa. Que Deus abençoe a sua missão, para que, como São José, de forma escondida, você possa continuar formando padres, dando discernimento dos padres, que Deus te dê muito discernimento. O Padre Marcos André agora tem uma missão muito grande, já está como reitor escondido há 14 anos. E agora ele tem uma grande missão, vai construir um seminário novo, do zero, já começou a construção. Nós aqui fizemos uma reforma, pintou uma parede aqui, já ficou careca, já imagina. Está de cabelo branco, que inveja. Então agora o Padre Marcos André vai construir
a nova sede do seminário, que tem uma história muito bonita, depois ele pode contar uma doação, um terreno maravilhoso no Botafogo, de frente para o Pão de Açúcar, maravilhoso. A providência de Deus, né? Deu um lugar maravilhoso, espetacular, para construir um seminário, para nova evangelização, para formar padres, como o Padre Omar, como eu, para dar vida para vocês. Se aqui teve um gasto, uma despesa, que esses irmãos são muito generosos, a gente pode ajudar também esse seminário. Não sei se você trouxe. Então, o Padre André pediu para eu dar a bênção, eu fiz outra catequese, né? Eu vou pedir para o Marcos André explicar um pouquinho sobre o calendário, quem quiser ajudar, tá bom? Então, eu vou dar a bênção e aí você fala, tá bom? Então, pela intercessão de São Carlos Acutis, do Beato Jorge Augusto, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado pelo projetor também, mas pelo tempo também a gente deixa para outro momento para a gente fazer um filme do Beato Jorge Augusto. Os calendários são os calendários de mesa que você fica assim criando, e ali está também as leituras todo dia. Quem quiser pegar o calendário custa R$20. Tem um QR Code também dele, você pode levar para casa e depois passar um pix para cidade. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Parabéns aí pela igreja e pela dedicação, viu? Tudo de bom e seja bem-vindos ao seminário. Eu vou pegar os calendários lá embaixo, caso alguém queira, a gente agradece.